Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Emma Paulino, Presidente da Associação Nacional de Farmácias. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Para mim, capital seria aproveitar todas as potencialidades dos agentes que estão no terreno e que podem funcionar em complementaridade para agir sobre os determinantes em saúde, quer sejam do setor público, privado ou social. Teremos a oportunidade, certamente, de explorar um pouco mais essa sua ideia, mas a atualidade remete-nos para aquilo que tem sido o custo de vida, nomeadamente com o aumento dos juros e da inflação. Que impacto é que isto está a ter na venda de medicamentos? Nós temos visto, na realidade, uma manutenção em termos da utilização de medicamentos e até algum aumento mais relacionado com doenças crónicas e, durante o período de inverno, muito relacionado com infecções respiratórias agudas, de uma forma diferente e mais incidente este ano do que anos anteriores, porque durante os anos em que estivemos em contexto pandémico, as pessoas estiveram protegidas, estiveram confinadas, utilizavam máscaras, e depois este inverno, que já foi muito diferente do ponto de vista da adoção de medidas como distanciamento social, utilização de máscaras, etc., houve um pico, efetivamente, de infecções respiratórias agudas, que inclusivamente até teve efeito ao nível da escassez de alguns medicamentos, normalmente utilizados para os sintomas relacionados com as infecções respiratórias agudas. Do ponto de vista das doenças crónicas, nós já sabíamos que poderia haver um aumento da morbilidade e da necessidade de até escalar a nível terapêutico o tratamento para algumas doenças crónicas, porque durante o contexto pandémico houve, como é óbvio, um redirecionamento também das estruturas e das unidades de saúde no sentido de combater a pandemia e os seus efeitos. Houve um atraso, digamos assim, ao nível dos diagnósticos e um atraso também ao nível do controlo, houve interrupção de cuidados ao nível do controle de algumas patologias crónicas, o que agora se reflete em termos da saúde da população. Portanto, estão a vender mais medicamentos neste ano, neste primeiro semestre, isso aconteceu, é isso? Aconteceu já o ano passado, de alguma forma. Este ano já está a normalizar, ou seja, estamos a ter um ano muito semelhante ao ano passado, já relacionado com a dispensa de medicamentos. Consegue quantificar esse aumento ou nem por isso? À volta de 8% em termos de volume e de valor também. Por comparação com 2021, é isso? Exatamente. E as pessoas estão a conseguir comprar todos os medicamentos que precisam ou nem por isso? Porque recentemente houve um estudo da Universidade Nova que referia precisamente que 50% das famílias com rendimentos até 800 euros por mês que não conseguia comprar todos os medicamentos. Vocês têm essa noção também? Na realidade, já há várias décadas que as farmácias deparam com estas dificuldades de algumas famílias em adquirir alguns dos seus medicamentos e, por causa disso, foram até adotando algumas estratégias e fazendo parcerias no sentido de encontrar algumas respostas. Pessoas que tenham rendimento mínimo, neste momento, têm dificuldade não apenas para comprar medicamentos, mas também outros bens essenciais e até para poder pagar aquelas que são as suas despesas correntes, nomeadamente rendas das casas e tudo o que está relacionado com a sua família. E nessa perspectiva, as farmácias, como dizia, ao longo dos tempos, o crédito junto das farmácias é muito frequente, as pessoas virem pagar quando recebem. Ou seja, as pessoas compram fiado, é isso? Exatamente, isso costuma acontecer e até para evitar que cada farmácia tenha de assumir essa responsabilidade, foi criada uma iniciativa com vários parceiros da área da saúde, nomeadamente a indústria farmacêutica, a Associação Nacional das Farmácias, que é uma associação que é a Dignitude, que tem um programa, que é o Programa ABEM, que abrange neste momento já mais de 18 mil famílias e 32 mil beneficiários, em que, no fundo, aquilo que acontece é que, através de um fundo solidário, nós comparticipamos o restante, o valor remanescente que o Serviço Nacional de Saúde não comparticipa. E as pessoas podem ter acesso aos seus medicamentos prescritos de forma gratuita nas farmácias. E o que é interessante saber é que à volta de 50% destas famílias, destas pessoas, destes beneficiários, são pessoas em idade ativa. Portanto, não são idosos já reformados. São efetivamente pessoas que necessitam até deste apoio para poder ter saúde suficiente para aumentar a sua produtividade e voltar à sua vida normal. E aquilo que podemos ver até com este fundo é que o abranger destas famílias às vezes tem algumas flutuações porque conseguimos recuperar, digamos assim, algumas famílias que depois até acabam por perder o direito
há aquela comparticipação adicional porque já não reúnem as condições e isso até é um aspecto que podemos considerar positivo porque quer dizer que já aumentaram os seus rendimentos familiares. Mas, de facto, há necessidade, por vezes, de adotar estas respostas. E eu estava a dizer que criaram este fundo que apoiam as famílias. Em termos de valor, estamos a falar de quanto é que é esse fundo, quanto é que apoiam, se têm esses dados, quanto é que apoia em média cada família? Nós sabemos que foram à volta de 2 milhões de medicamentos que já foram apoiados nestas famílias. Desde o valor, quando? o projeto está a funcionar desde outubro de 2016, em que começámos com 760 famílias e agora já conseguimos aumentar, no final de 2022 já tínhamos 18 mil, famílias e os 32 mil beneficiários. O fundo vai variando ao longo do tempo e a média por família é muito diferente porque a carga de doença também pode ser muito diferente e, portanto, os valores de comparticipação são muito distintos de família para família. Mas estava há pouco a dizer que uns vão entrando, outros vão saindo. No último ano, tem tido mais entradas ou mais saídas? Eu também gostaria de referir que esta também é uma parceria em que um dos parceiros muito importantes são os municípios. São os municípios também que identificam as pessoas e que referenciam as pessoas para acesso a este fundo. E queria fazer essa referência. Nós, neste momento, agora no último ano, temos estado relativamente estáveis do ponto de vista do número de famílias que se abrange, até porque também temos um limite que tem a ver com a sustentabilidade do próprio fundo. E, portanto, houve uma estabilidade ou seja, neste também último ano. Não seria possível entrar mais neste momento? Exatamente, ou seja, para prever que não há nenhuma interrupção do apoio que se pode dar às famílias que já estão integradas, temos agora uma entrada regrada, digamos assim, de novas famílias para que seja possível garantir o Tem ideia de quantos é acompanhamento. que estão em espera? Entrar? Não há pessoas em espera. O que existe é, de alguma forma, quando há uma parceria com o município, há um número de pessoas que se pretende abranger e, portanto, é esse número de pessoas que o próprio município deverá gerir e que seleciona quem são as pessoas que mais podem beneficiar e a quem o apoio se deve dirigir. Independentemente deste apoio específico, as farmácias estão na mesma a vender por conta ou por fiado, como se costuma dizer? Sim, continua a acontecer, exatamente, e muitas das vezes tem a ver com os ciclos de pagamento às próprias pessoas, o recebimento das pensões, que nem sempre está coordenado, digamos assim, com as suas necessidades, e como há esta grande proximidade entre as farmácias e as pessoas, normalmente as pessoas acabam por ter a sua farmácia de família e o seu farmacêutico de família e há uma relação de confiança que se vai construindo e nós sabemos, porque também conseguimos monitorizar, não identificando as pessoas e não sabemos os dados de farmácia a farmácia, mas conseguimos identificar que no ano de um pico pandémico, quando houve o primeiro confinamento, em que houve uma grande também necessidade das pessoas de irem às farmácias para aceder aos seus medicamentos e em que não conseguiam aceder a prescrições médicas e, portanto, muitas delas tinham de pagar os seus medicamentos na totalidade à espera da receita médica, houve um aumento significativo do crédito dado das farmácias às pessoas, no sentido de elas não terem de pagar precisamente o medicamento na totalidade. Agora voltou aos valores normais e a nossa perspectiva e expectativa é que o novo serviço de renovação da terapêutica nas farmácias comunitárias possa evitar que pessoas que têm uma terapêutica crónica, que têm de fazer de forma contínua, apenas porque não conseguiram aceder a uma receita médica, tenham de suportar na totalidade o preço do medicamento. Ou seja, o farmacêutico vai poder fazer essa renovação diretamente na farmácia, a pessoa não terá de se deslocar ao centro de saúde e por essa via também vamos diminuir a carga nas famílias, tanto ao nível, muitas das vezes até económica, porque há pessoas que se têm de deslocar sem ser a pé, têm de utilizar transportes até para ir buscar as suas receitas médicas e desta forma vamos estar a reduzir custos também para as próprias famílias. Mas estava a dizer que tem estabilizado Sim. essa dívida das famílias. Tem valores que nos possa dar? Não tenho valores, mas são valores que são médias de acordo com os tamanhos das farmácias, que podem ser desde farmácias muito pequenas, como aquelas que temos no interior do país, a farmácias muito grandes e, portanto, os valores têm intervalos também que dependem do tamanho da farmácia. Faria sentido existirem medicamentos gratuitos ou mais medicamentos gratuitos ou não?
Nós pensamos que deveria haver uma revisão do sistema de comparticipação dos medicamentos. O sistema de comparticipação dos medicamentos tem uma lei base, digamos assim, geral, que faz uma diferenciação ao nível da pessoa em função dos seus rendimentos. Portanto, temos um regime geral e temos um regime especial. E depois também faz uma diferenciação em relação ao medicamento em si. Portanto, as insulinas, por exemplo, como sabemos, são medicamentos gratuitos para as pessoas, são considerados medicamentos essenciais à vida. E a comparticipação dos medicamentos também tem diferentes níveis consoante a sua classificação em termos de essencial ou menos essencial. E depois há uma outra classificação dependente da doença. Há pessoas que têm determinadas patologias que exigem uma carga terapêutica grande e que têm uma comparticipação adicional porque têm aquela patologia e, portanto, se não forem mais protegidas, estão mais vulneráveis a não conseguir suportar o preço dos seus medicamentos. Portanto, nós temos estas três dimensões e a verdade é que ao longo do tempo também se foram identificando situações excepcionais e foram-se publicando ou portarias ou despachos que acrescentam ao regime geral das comparticipações. E neste momento eu penso que fazia todo o sentido poder olhar-se de uma forma holística e global para o regime de comparticipação, ver se ainda é adequado, já tem alguns anos, ver se ainda é adequado, se abrange todas as situações de vulnerabilidade, também aproveitar para rever do ponto de vista do arsenal terapêutico, porque entretanto é introduzido a inovação, se faz sentido continuar a comparticipar até alguns medicamentos, e este trabalho de alguma forma é feito pelo Infarmed e tem vindo a ser feito, às vezes com a entrada de novos medicamentos, outros deixam de ser comparticipados porque a relação benefício-risco e o próprio preço faz desequilibrar ali a balança, mas penso que poderia haver aqui um trabalho mais profundo sobre esta matéria, até porque Portugal continua a ser dos países da OCDE em que as pessoas pagam mais do seu bolso para a saúde. E as três áreas onde essa despesa adicional acontece é na área da saúde oral, na área ocular, os óculos, e agora até já algumas iniciativas no sentido de proporcionar acesso às pessoas também a esse tipo de soluções, e também os medicamentos. Portanto, faria todo o sentido rever esse regime de comparticipação. Relativamente aos genéricos, são uma alternativa mais barata, não é? Em 5 anos, a informação que temos, o Estado pagou 30 milhões às farmácias para venderem genéricos, ou seja, para compensar a margem de lucro perdida. Este valor representa quanto da despesa das farmácias? Dizer que, por exemplo, o ano passado as farmácias não receberam nada, apesar da manutenção da taxa dos medicamentos, da cota de medicamentos genéricos no mercado. Porquê? Porque a fórmula que está aplicada, no fundo, não contempla as poupanças contínuas geradas pela despesa de medicamentos genéricos, só as excepcionais ou aquelas que aparecem já em cima da poupança existente. E, portanto, não contempla o esforço contínuo, digamos assim, da dispensa de medicamentos genéricos pelas farmácias, só quando há aumentos de cotas de genéricos. E muitas das vezes os aumentos das cotas estão dependentes dos medicamentos genéricos também existirem no mercado. E, portanto, neste momento isso já foi identificado e temos já uma reunião inclusivamente marcada com a tutela no sentido de rever a fórmula e ter um novo mecanismo para no fundo, da legislação relativa aos incentivos para os medicamentos genéricos, de forma a poder compensar, digamos assim, ou devolver de facto algum do valor que as farmácias acabam por perder devido ao seu modelo de remuneração. Mas continuam a perder, é isso? Aos medicamentos genéricos. Sim, porque o modelo de remuneração das farmácias é um modelo assente numa margem, que é uma margem que é regressiva, ou seja, é uma margem que fica mais pequena à medida que o medicamento aumenta de preço, mas que está dependente do preço dos medicamentos. Portanto, quando nós dispensamos um medicamento mais barato, a farmácia recebe menos dinheiro. E, portanto,
Consideramos que a dispensa de medicamentos genéricos é absolutamente fundamental e temos contribuído ativamente para a dispensa de medicamentos genéricos, mas a verdade é que o modelo de remuneração aplicado às farmácias não incentiva e não recompensa esse esforço que é feito por parte dos farmacêuticos para tranquilizar as pessoas em relação à utilização dos medicamentos genéricos e poder incentivar a essa utilização. Então, qual é a alteração da fórmula que vocês propõem e que vão propor com certeza nessa reunião da... Sim, aquilo que propomos é que precisamente se comece a considerar a componente também relativa à manutenção da cota de medicamentos genéricos. Não apenas a parte de excesso. De excesso, exatamente, e que nessa parte de excesso que haja de facto uma distribuição para o Serviço Nacional de Saúde, que é também para o utente, porque também vai pagar menos pelo remanescente do seu medicamento, mas que também vá sempre para as farmácias de forma cumulativa. E, portanto, é uma fórmula que nos permite recuperar algum desse valor que é perdido, digamos assim, pelas farmácias quando dispensam medicamentos genéricos. Mas vão se pedir também para serem compensados pelo ano anterior ou nem por isso? Não, o objetivo é ser uma fórmula a aplicar de forma prospectiva. Mas isto significa também que não há, relativamente aos medicamentos genéricos, dívidas do Estado? Não existem dívidas do Estado, tudo tem sido regularizado, temos um grupo de trabalho que vai acompanhando a poupança e que vai determinando, vai calculando os incentivos ao trimestre e, portanto, a cada trimestre esse valor é fechado e há um pagamento às farmácias desse valor. Mas tanto vocês também a vender mais medicamentos genéricos, não sei, presumo, isso não compensa depois essa diferença ou não? O facto de vender mais? Não, porque as pessoas são medicamentos sujeitos a receita médica, ou seja, a pessoa iria utilizar um medicamento de marca ou medicamento genérico. De facto, podemos assumir que pode haver algumas pessoas que poderão não aderir à terapêutica por razões económicas, mas eu diria que não é um número expressivo. Ou seja, a pessoa de qualquer maneira iria utilizar o seu medicamento e lá está, devido à fórmula e ao modelo de remuneração que está implementado nas farmácias, ainda relacionado com o preço do medicamento, a dispensa do medicamento genérico acaba sempre por ser mais penalizadora do ponto de vista económico para a farmácia. Mas venderam mais genéricos o ano passado? Sim, o número de medicamentos genéricos dispensados nas farmácias continua a aumentar e a poupança para o Serviço Nacional de Saúde e para as pessoas também continua a aumentar. Sim. Tem esse valor de quanto é que é a poupança? Não tenho. De qualquer das formas, em relação ainda à questão dos genéricos, do vosso ponto de vista, o preço também tem que ser revisto, é isso? Não, nos medicamentos genéricos consideramos que a forma como está, no fundo, legislada a sua entrada no mercado e depois os mecanismos que existem para estimular que os medicamentos genéricos tenham ali digamos que um incentivo também entre eles em rever de forma contínua o seu posicionamento em termos de preço é adequado às necessidades do Serviço Nacional de Saúde e das pessoas. Há uma circunstância que nós já temos chamado a atenção que tem a ver com a necessidade de um medicamento genérico, quando entra no mercado, ter de ser 35% mais barato do que um medicamento de marca. Em medicamentos que são muito baratos, essa entrada, ou seja, essa obrigatoriedade de uma determinada percentagem logo à partida mais barata para a entrada no mercado, pode ser, de certa forma, dissuasora da entrada do medicamento genérico no mercado. E, portanto, isso faria sentido rever esse valor de percentagem, principalmente para medicamentos mais baratos, no sentido de podermos ter várias alternativas no mercado. Essa questão dos genéricos também esteve relacionada ou não com a situação de rupturas que se tem verificado? A situação de rupturas é uma situação que tem várias causas e, portanto, eu penso que é muito importante nós percebermos que existe uma escassez de medicamentos a nível global que está a afetar todos os países de forma transversal e que tem muito a ver com a disrupção das cadeias de abastecimento até devido ao contexto pandémico e depois algum ajustamento até ao nível de fornecedores devido à situação geopolítica, a guerra na Ucrânia, uma vez que alguns dos constituintes dos próprios medicamentos, alguns dos recipientes e até
materiais de embalagem provinham daquela zona, portanto houve necessidade de alguns dos fabricantes também, dos produtores de medicamentos, de reverem os seus fornecedores e, portanto, isto tudo causou aqui alguma instabilidade ao nível da cadeia de abastecimento de medicamentos e, portanto, temos uma situação transversal. Há pouco eu falava, por exemplo, da questão das infecções respiratórias agudas no último inverno e a falta de medicamentos, quer de antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos, também foi sentida em países como o Canadá e outros países a nível da União Europeia. Não foi só em Portugal. Houve um pico, de facto, de infecções respiratórias agudas em todos os países e como a utilização desses medicamentos nos 2 anos anteriores tinha sido muito baixa, as fábricas adaptaram-se a essa utilização. E quando houve o pico, as fábricas tiveram de se reinventar e tiveram de recomeçar a produzir esses medicamentos. Mas essa é uma das razões. Essa é uma das razões. Haverá outras, não é? Exatamente. Sim. Depois nós temos uma particularidade a nível nacional que também faz com que existe esta escassez a nível internacional, mas nós depois, como estamos num país onde os medicamentos são mais baratos do que na grande maioria dos países europeus e existe dentro da União Europeia a livre movimentação de bens e serviços, a possibilidade de haver exportação de medicamentos nacionais para outras geografias a nível da Europa. E, portanto, mesmo os nossos medicamentos mais caros em Portugal são os mais baratos da Europa, são dos mais baratos na Europa. Portanto, há esse incentivo. A indústria exporta, é isso? Há esse incentivo para haver esta exportação. E faria sentido, por exemplo, colocar algum tipo de barreira às exportações, como já... Existe, exatamente. Nós temos uma lista que é monitorizada pelo Infarmed e que, de acordo com as expectativas e as notificações de faltas, e as expectativas de utilização de medicamentos, o Infarmed vai adaptando essa lista de medicamentos para os quais tem de haver uma notificação prévia de exportação. Portanto, são medicamentos... Mas falhou então isso ou não? É assim, a maior parte dos medicamentos que estão em escassez a nível do mercado internacional e pode haver ali algum atraso em termos da atualização da lista que poderá aí provocar alguma disrupção. Mas a lista tem sido atualizada de forma bastante frequente. Aqui o que importa também é perceber se o nível de preços de medicamentos que temos em Portugal é um nível de preços também que continua, no fundo, a garantir a viabilidade económica da manutenção desses medicamentos. E é ou não é? Muitas das vezes nós falamos sobre a questão da acessibilidade ao medicamento em Portugal, consoante o preço, pensando que preços mais baratos vão permitir maior acessibilidade, mas a realidade é que quando os preços são demasiado baixos, há o perigo deles desaparecerem do mercado e já houve essas situações. E, portanto, eu diria que é muito necessário também ter presente este equilíbrio que é necessário entre a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e da sua despesa em medicamentos e das próprias pessoas a adquirir os seus medicamentos e também a viabilidade económica dos medicamentos no mercado. Nós, este ano nós tivemos pela primeira vez um aumento que nem de longe acompanhou a inflação, mas um aumento ao nível dos preços dos medicamentos mais baratos, até 15 euros. Mas isso já não acontecia há 20 anos. Há 20 anos que não se aumentava o preço dos medicamentos. Todos os anos há a aplicação de uma portaria que vai comparar os preços de Portugal com 3 países da Europa, mas sempre numa perspectiva de baixar medicamentos. Há essa comparação, quando os medicamentos são mais caros não se aumenta, mas quando os medicamentos são mais baratos, então reduz-se o preço. Portanto, há aqui uma espiral deflacionária todo anual relativa aos medicamentos em Portugal. E eu penso que é necessário também, de forma periódica, fazer uma revisão sobre se... Uma revisão em alta. Exato, se esses medicamentos continuam a garantir que a população portuguesa continua a ter acesso aos medicamentos. E nós tivemos a circunstância, por exemplo, do propranolol, que foi muito abordada em Portugal. Foi uma questão de escassez a nível mundial, mas, como é óbvio, onde o medicamento era mais caro, havia uma canalização para esses mercados e em Portugal, onde o medicamento é muito barato e onde nunca houve incentivo para o genérico entrar, porque lá está, já o medicamento de marca é tão barato que depois para colocar o genérico no mercado, com aquela obrigatoriedade ainda da diferença de preço
acaba por ficar inviável, acabamos por ficar sem opções, digamos assim, para esse medicamento. Portanto, há que ter aqui também, assumir este equilíbrio, porque quando as pessoas não têm acesso aos seus medicamentos, acabam por ter hospitalizações evitáveis, vão mais vezes ao médico e, portanto, também é curioso dizer isso, porque a percepção das pessoas é que realmente os medicamentos são mais caros, e começámos esta nossa conversa precisamente a falar sobre isso e sobre a dificuldade da aquisição de medicamentos. Portanto, há aí um certo contrasentido, digamos assim, não é? Que tem a ver precisamente com a questão da comparticipação dos medicamentos, e daí a importância que nós damos à revisão da comparticipação dos medicamentos. Portanto, do seu ponto de vista, os medicamentos, ou certos medicamentos, deviam aumentar e a comparticipação aumentar também. Exatamente. Eventualmente, fazer-se essas duas avaliações, em termos do preço do medicamento e em termos da sua comparticipação. Em relação às falhas de medicamentos, vocês têm alguma ideia ou algum estudo que diga quantos milhões de embalagens faltaram, por exemplo? Porque há sempre essa previsão. É muito difícil fazer essa previsão, porque os únicos dados que as farmácias acabam por recolher são os dados de medicamentos que pedem aos seus distribuidores farmacêuticos e que não recebem na sua encomenda diária. Mas muitas das vezes a farmácia acaba por fazer este pedido a um fornecedor, mas depois da parte da tarde acaba por fazer o pedido a outro fornecedor e esse fornecedor já tem esse medicamento disponível. E se não tiver, aquele medicamento no único dia já foi, no fundo, contabilizado 2 vezes como estando em falta, quando na realidade é um medicamento que está em falta para uma pessoa. Portanto, neste momento não há uma contabilização fiável que nós possamos ter. Aquilo que vamos comparando são médias, e aquilo que eu posso dizer é que agora já este ano, em 2023, em abril, já se verificou uma redução, uma tendência de redução dos medicamentos em falta nas farmácias, mas que mesmo assim está acima dos valores que se observaram em 2022. Portanto, continua a ser um problema. Continua a ser um problema, e continua a ser um problema a nível mundial também, porque nós também vamos interagindo com as congêneres europeias e não só, e portanto sabemos que continua a ser aqui um desafio, e inclusivamente a própria União Europeia está a olhar, a Comissão Europeia está a olhar para este assunto e é alvo também de recomendações a nível da União Europeia para a melhoria dos sistemas de monitorização, dos sistemas de notificação, introduzir mais alguma obrigatoriedade no sentido de se notificar atempadamente eventuais falhas, para que rapidamente se possam adotar planos de mitigação de impacto, porque aquilo que eu penso que nós temos que começar a introduzir no nosso pensamento é que vai haver sempre escassez de medicamentos, ou pelo menos de alguns medicamentos. E aquilo que nós temos de fazer enquanto profissionais de saúde e entidades é, no fundo, ter planos que sejam passíveis de ser ativados com bastante rapidez, que envolvam os médicos, os farmacêuticos, no sentido de encontrar alternativas para que a pessoa não seja prejudicada no seu tratamento. E, portanto, isso é que é o mais importante, e é não só trabalhar para uma escassez zero, que devemos trabalhar para isso, mas sabendo que isso não vai acontecer, ter os planos de mitigação para ativar. E a negociação do Estado com a indústria também não está a representar atraso, ou não está a ter impacto nas rupturas? Tem havido um diálogo constante entre os parceiros da cadeia de distribuição, no sentido também de melhorar o acesso das pessoas aos medicamentos, e tem havido um diálogo também bastante profícuo com as autoridades, tanto com o Infarmed, que do ponto de vista operacional é quem acompanha estas matérias, como com o próprio Ministério da Saúde, e a prova disso foi precisamente a possibilidade de termos este ano então tido esses aumentos modestos, mas que foram um sinal, pelo menos, ao nível dos medicamentos mais baratos. E agora também está a ser construída uma lista de medicamentos essenciais, os quais vão ter também ali uma outra atenção e uma outra monitorização por parte das autoridades. Mas em relação a quê? Em relação ao preço ou em relação à ruptura? Em relação a ambos, nós temos o Infarmed, que monitoriza essa lista de medicamentos essenciais, e onde eventualmente deverá haver uma reserva estratégica nacional associada a esses medicamentos, para, se houver problemas ao nível da disrupção das cadeias de abastecimento, nós termos a certeza que Portugal tem ali uma reserva à qual pode recorrer, mas também a portaria também prevê
a identificação de uma lista de medicamentos críticos que têm preço desajustado à realidade e que podem estar em risco de desaparecer do mercado se não houver uma atenção em termos Estamos a falar do que seu tipo equilíbrio de valor. de medicamentos? Para dar alguns exemplos. Podemos estar a falar de vários tipos de medicamentos. Eu vou dar um exemplo, que é um medicamento que de vez em quando vai tendo alguma escassez e que nessas circunstâncias é um medicamento que não tem alternativa, que é a varfarina, que é um medicamento anticoagulante utilizado para prevenir acidentes vasculares cerebrais e que, quando esse medicamento falta, não tem uma alternativa direta e as alternativas a esse medicamento são alternativas terapêuticas com um preço completamente diferente. Portanto, se de facto a questão do preço daquele medicamento é uma das razões para a sua escassez, e isto terá de ser analisado pelo Governo e a própria indústria farmacêutica, sem dúvida que compensará aumentar o preço daquele medicamento, porque as alternativas terapêuticas, quando aquele não existe, são muito mais caras e, portanto, vamos ter ali, mesmo que se aumente o medicamento, existe uma poupança se houver uma garantia de que essa atualização do preço nos vai garantir uma acessibilidade mais estável. E eu dei este exemplo, mas pode haver outro tipo de exemplos semelhantes em que esse equilíbrio de preço poderá representar, desde logo, uma maior acessibilidade e até poupança para o próprio Serviço Nacional de Saúde e para as pessoas. Estamos a falar de quantos medicamentos nessa lista, tem ideia? A lista estará a ser construída e quem terá mais, digamos que mais visibilidade sobre que medicamentos é que deverão ser alvo dessa lista será a indústria farmacêutica, porque terá informação acerca do aumento dos preços, tanto das substâncias ativas, e aqui, lá está, nós estamos sempre muito dependentes de alguns mercados, nomeadamente o asiático, para a aquisição de matérias-primas e do princípio ativo, e, portanto, quando há estas disrupções, isto depois tem um impacto muito grande ao nível do preço do medicamento para a indústria farmacêutica. A compra de medicamentos pela net tem, no fundo, aumentado em virtude destas rupturas? Tem alguma percepção sobre o que é que está a acontecer? Nós tivemos um aumento da procura de medicamentos online e da própria dispensa para entrega ao domicílio durante o período de confinamento. Certo. Agora, e porque nós também, a própria Associação Nacional das Farmácias disponibiliza uma plataforma digital onde as farmácias podem utilizar para a dispensa dos medicamentos também, utilizando a via digital, baixou para níveis não exatamente iguais, mas mais semelhantes ao período pré-pandémico. Também temos de ter aqui esta percepção de que, efetivamente, as farmácias estão muito acessíveis à população e, portanto, o comércio online, que faz sentido em algumas áreas, não é tão evidente na área da saúde, até pela sua especificidade e a sua diferenciação. De qualquer maneira, aquilo que nós temos tido porque a Associação Nacional das Farmácias também tem disponível uma linha telefónica, que é a linha 1400, onde precisamente recebemos, para além de chamadas noturnas, para as pessoas encontrarem a farmácia que está aberta mais perto e que tem os medicamentos disponíveis, também tem esta função de ajudar as pessoas a encontrar medicamentos em situação de ruptura ou escassez. Temos tido um aumento da utilização da linha, quer porque a linha acaba por ficar mais conhecida, quer porque existe esta situação de escassez de alguns medicamentos e, portanto, temos sentido essa pressão. Isso leva-nos a outra questão, que é se continuamos a assistir a encerramento de farmácias, se neste semestre já tem algum número, algum valor sobre esta tendência que vinha de trás. Talvez Sim. A pandemia tenha agravado ou não? Agravou nos anos da pandemia. O ano de 2022 já foi um ano de estabilização. Nós, neste momento, temos aproximadamente 17% das farmácias em situação de insolvência ou penhora, portanto, à volta das 475 farmácias nesta circunstância. 2.920. E tivemos durante o ano de 2023, durante o ano de 2022, peço desculpa, foram 60 farmácias em situação de insolvência ou com planos de recuperação de dívida. Exatamente. E, portanto,
acabou por, do ano 2022, ser novamente um ano de estabilização. Em relação a 2021. Em relação a 2021 e a anos anteriores. Exatamente. Ou seja, estamos a falar de menos farmácias a encerrar, é sim, isso? E essa tendência continua a verificar-se? Em encerrar, nós não temos as farmácias, normalmente quando há encerramentos existe uma abertura. Nós mesmo desde 2012, que foi a partir do momento em que tivemos a crise económica nas farmácias, do ponto de vista do saldo, entre as farmácias que fecham e as farmácias que abrem, nós tivemos 30 farmácias, houve uma perda, digamos assim, a nível nacional de 30 farmácias, porque de alguma forma as farmácias que vão fechando, mas depois vão abrindo também, suportadas na vontade dos próprios credores, muitas das vezes, também quererem manter as farmácias abertas e encontrar uma solução de reestruturação da dívida, no sentido de poderem também recuperar os seus valores e também manter a farmácia aberta, porque normalmente são farmácias que são muito necessárias à população e, portanto, também há esta vontade de continuar a manter aquela farmácia disponível para a população. Temos estas circunstâncias de reestruturação de dívidas e de processos de insolvência que normalmente que seguem os trâmites legais habituais. Em termos gerais, a dívida do Estado às farmácias tem contribuído também para essa situação ou não? Não, nós neste momento não temos dívida do Estado às farmácias, temos tido pontualmente uns dias de atraso em alguns meses, mas não tem havido dívidas do Estado às farmácias. Quanto é que o Estado paga às farmácias anualmente, mais ou menos? Quanto é que o Estado paga às farmácias? Teria de pensar aqui fazer um bocadinho uma conta grande. Já lhe dou essa Está bem, informação. ou então parcelarmente podemos falar sobre isso. Sim. Tenho curiosidade também, relativamente a esta questão do encerramento de farmácia ou não, de perceber, até porque a farmácia, de certo modo, representa algo na coesão territorial, na sua distribuição pelo país, se efetivamente temos estado a melhorar ou nem por isso. Sim, e inclusivamente dizer que nós continuamos a ter uma circunstância em que temos uma maior densidade de farmácias no interior do país do que no litoral, ou seja, as farmácias do interior do país são mais pequenas, servem populações mais reduzidas do que as farmácias situadas no litoral ou nas zonas normalmente mais densamente povoadas. Claro que essas farmácias que estão no interior do país também são aquelas que são mais afetadas e é inclusivamente onde existem mais casos de insolvências e penhoras e onde as farmácias têm mais dificuldades económicas e normalmente são também essas farmácias que são mais relevantes do ponto de vista da saúde daquelas populações. E do acesso à saúde e ao medicamento. Exatamente, porque são as únicas estruturas de saúde que muitas das vezes continuam abertas naquelas localidades. E, portanto, há um grande sentido de serviço público, digamos assim, e nós temos também estado a falar com o Ministério da Saúde no sentido de identificar que tipo de serviços é que essas farmácias também podem prestar enquanto porta aberta do Serviço Nacional de Saúde e de ligação e até de apoio nos projetos de telemonitorização do próprio Serviço Nacional de Saúde através da utilização de equipamentos que muitas vezes não é eficiente distribuir, por exemplo, equipamentos de monitorização de parâmetros a cada uma das pessoas, mas pode ser relevante ter um equipamento numa farmácia onde as pessoas da localidade possam recolher determinados dados que depois vão alimentar as suas fichas clínicas de forma periódica e em que, quando vão ao médico, o médico tem a visualização, digamos assim, de como é que a pessoa esteve controlada ao longo daquele tempo. Portanto, estamos já a apresentar essas propostas precisamente para podermos ter farmácias no interior do país que, para além de darem prestarem melhores serviços à população, também continuem a ser viáveis do ponto de vista económico. Colocando agora uma questão sobre a Associação Nacional de Farmácias em concreto, e que foi uma questão levantada durante a fase de eleição da nova direção, sobre as próprias contas da Associação e sobre um suposto buraco nas contas. Foi feita alguma auditoria sobre a dívida? Houve conclusões? A anterior direção falou sobre isso? Houve ali alguma troca de acusações?
que conclusões é que chegaram? Neste momento, como é que está a associação em termos de dívida? Sim, aquilo que eu posso dizer é que houve de facto uma auditoria no sentido de identificar quais é que foram, que procedimentos é que poderiam ser alvo de melhoria para evitar uma circunstância como aquela que se passou, em que teve de facto de haver uma intervenção no sentido de fazermos uma reestruturação bancária da dívida que nos possibilitasse continuar a corresponder às nossas responsabilidades perante a banca. Foi isso que efetivamente aconteceu. Passado poucos meses de termos tomado posse, foi assinado esse acordo com a banca, que já vinha a ser inclusivamente discutido já há mais tempo pela direção anterior. E neste momento estamos a cumprir com esse acordo com a banca e inclusivamente durante o ano 2022 já aceleramos a amortização da dívida, acima daquilo que estava previsto no acordo com a banca, e no ano 2023 também temos esse objetivo de acelerar também a dívida. Para isso, aquilo que fizemos, no fundo, foi uma reestruturação com um grande foco na contenção de custos, mantendo os serviços essenciais às farmácias e mantendo o nível da proposta de valor que a Associação Nacional das Farmácias tem para entregar às próprias farmácias. Identificámos alguns projetos que determinámos que não eram estratégicos e do ponto de vista económico não eram viáveis e, portanto, acabámos por alienar algumas participações. Como, por exemplo, a nossa participação na Tecnofage, que não era, de certa forma, estratégica para o trabalho das farmácias, é estratégica para o país e continuamos a acreditar no projeto. Também havia vontade por parte dos outros parceiros de assumir maiores responsabilidades dentro do projeto, portanto foi uma cisão bastante amigável e oportuna para as duas partes. E, portanto, neste momento estamos numa situação completamente estável, com muita tranquilidade a cumprir com as nossas responsabilidades e com aquilo que já efetuámos a nível interno de reestruturação, estamos em condições de cumprir com as nossas responsabilidades. Então partiram de que valor de dívida e neste momento onde é que estão? O valor da dívida que foi reestruturado foi de 90 milhões de euros, portanto, no final de 2021. Portanto, neste momento nós estamos com um pouco menos do que isso, foi aquilo que foi acordado com a banca nos primeiros anos também, devido às reestruturações que têm de ser feitas, que normalmente também consomem recursos. Foi de um abate de dívida, uma amortização de dívida um pouco mais modesta, à volta dos 3 milhões de euros. Aliás, um pouco menos nós é que conseguimos reforçar para os 3 milhões de euros e durante o ano 2022 temos a expectativa de chegar aos 10 milhões de euros e podermos depois cumprir com o plano a longo prazo. 10 milhões em 2023? Em 2023, precisamente. Regressando aqui à questão do papel das farmácias em termos no território, no país, vocês viram alargado o leque de serviços que podem prestar, tanto ao nível dos serviços de farmacêuticos como da promoção da saúde e do bem-estar. Deviam estes serviços ainda ser mais alargados e, em concreto, para o quê? E devia o Estado ou não também comparticipar de certa forma aquilo que estão a fazer? Sim, sem dúvida, porque há pouco fazia uma pergunta, quanto é que o Estado paga às farmácias? E a minha dificuldade é porque o Estado todos os meses faz um pagamento às farmácias da comparticipação dos medicamentos, mas essa não é a remuneração das farmácias pela dispensa de medicamentos. A nossa remuneração é uma percentagem relacionada com o preço dos medicamentos e também um valor fixo, aquele modelo regressivo que eu falava há pouco. À medida que o preço do medicamento aumenta, a margem diminui e existe um FII fixo que também vai aumentando ao longo do preço do medicamento. E por parcelas consegue dizer-nos o que é que representa medicamentos e o que é que representa o valor fixo? Ou não? Assim, em termos o sistema é misto, ou seja, nós temos para os medicamentos acima de um determinado valor, temos um valor fixo de 8 euros e pouco, com uma margem muito pequena, enquanto que para os medicamentos mais baratos temos uma margem maior com um FII fixo muito baixo. Depois, na média, as farmácias têm uma determinada margem que é diferente consoante o mix também de medicamentos que dispensam, quer seja, pode ser medicamentos mais baratos ou medicamentos mais caros. Portanto, as margens das farmácias também não são iguais entre elas, até porque nós temos farmácias que também... As farmácias não vendem só medicamentos,
com participados e, portanto, com um preço fixo pelo Estado. Portanto, também têm medicamentos não sujeitos à receita médica e os produtos normalmente de saúde. Por exemplo, farmácias que estão localizadas em centros comerciais têm um mix de produtos, porque vendem muito mais medicamentos não sujeitos à receita médica e produtos de saúde do que, por exemplo, uma farmácia que está localizada numa Portanto, é difícil vila. fazer a conta ou não existe... Há um intervalo que ainda é significativo em termos da margem que a farmácia retira. E depois temos os custos fixos de uma farmácia que são significativos, tendo em conta todas as exigências em termos de infraestruturas, equipamentos e de pessoal. Portanto, isto fazendo a ligação à sua pergunta, porque é que é importante nós evoluirmos no sentido de ter serviços nas farmácias que sejam contratualizados com o Serviço Nacional de Saúde? Por um lado, porque a população beneficia destes serviços, nomeadamente a questão da vacinação, que tem vindo a ser bastante falada, e nós, ao longo dos últimos anos e desde 2008, que as farmácias em Portugal participam nas campanhas de vacinação, e apesar, por exemplo, de que já há uns anos a esta parte há uma população que tem acesso a vacinas gratuitas nos centros de saúde, há parte dessa população que continua a preferir ir à sua farmácia, pagar pela parte não participada na farmácia, nas farmácias não. E, portanto, ou seja, a vacinação, por exemplo, a vacina da gripe nas farmácias, o Estado aí não participa? Não, este ano estamos neste momento em conversas com o Ministério da Saúde. O objetivo é termos então pela primeira vez a campanha de vacinação contra a gripe e também a vacinação contra a Covid nas farmácias de forma contratualizada com o Serviço Nacional de Saúde, portanto, com um pagamento por esse serviço por parte do Serviço Nacional de Saúde às farmácias. Mas é o único que está em cima da mesa, tudo o resto não é comparticipado, é isso? Neste momento é esse serviço. Já tivemos o Serviço de Testes Rápidos de Antigênio, que esteve em funcionamento durante o ano de 2020 e 2021, que entretanto cessou. E ainda temos também o programa Troca de Seringas, que é um programa que também é remunerado às farmácias e que, nesse caso, vem do orçamento do SICAD, que é o... Mas as farmácias poderiam fornecer mais serviços à população? É nesse sentido que... Sem dúvida. As farmácias estão presentes em muitas fases da jornada de saúde das pessoas. E quando falamos da jornada de saúde, estamos a falar de serviços que a farmácia pode prestar ao nível da promoção da saúde e prevenção da doença, onde a vacinação também se insere, mas, por exemplo, promoção do diagnóstico precoce, a aplicação de testes rápidos nas farmácias, como fizemos no caso da Covid. A pandemia foi um exemplo. As farmácias participam na testagem de HIV, hepatite A e hepatite B. Não são comparticipadas e, portanto, as pessoas dirigem-se às farmácias, podem fazer estes testes, mas têm de fazer o seu pagamento diretamente na farmácia. Agora, já há alguns municípios com quem temos vindo a falar, os próprios municípios pretendem contratualizar com as farmácias desse município, por exemplo, para esse serviço. Nós já estamos numa fase muito avançada dessa negociação, por exemplo, com o município de Oeiras. E, portanto, esse poderia ser um serviço alargado ao nível do território nacional e, inclusivamente, o próprio diretor do programa das hepatites em Portugal, no relatório que foi apresentado o ano passado, mencionava a inclusão das farmácias na rede de testagem rápida como um novo ponto de acesso para um diagnóstico precoce. Portanto, as farmácias também têm aí um papel que podem desempenhar. Também, há pouco falava das farmácias como porta de entrada no sistema de saúde, dizer que ainda agora no Reino Unido, onde se observa uma grande pressão sobre os cuidados primários, o Governo decidiu alocar um pacote de 700 milhões de libras para poder pagar um serviço dentro de um lema que o Reino Unido tem, que eu acho que é muito feliz, que é o Pharmacy First, ou seja, a farmácia primeiro, no sentido de indicar às pessoas que antes de se dirigirem aos cuidados de saúde primários ou mesmo ao hospital, para se dirigirem a uma farmácia para poderem ter uma avaliação prévia. Seria uma espécie de complemento à linha de saúde 24? Exatamente. Em Portugal, de facto, nós temos a linha de saúde SNS 24 e poderíamos aplicar os mesmos protocolos que temos na linha SNS 24, poderíamos aplicar nas farmácias, porque na realidade essa triagem já acontece. As farmácias fazem uma avaliação prévia, as pessoas vão muitas vezes
às farmácias. Não é oficializada. Não é oficializada e, enquanto que a linha SNS 24 já tem a possibilidade de fazer um reencaminhamento para uma urgência hospitalar com a informação que recolheu, e já pode, agora até num projeto onde as farmácias também estão envolvidas, com a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, num projeto piloto no norte do país, em que o objetivo é dizer precisamente às pessoas para não se dirigirem à urgência hospitalar sem antes telefonar para a linha SNS 24. E as farmácias estão a participar nessa divulgação. E, portanto, a linha SNS 24, nessa zona, tem o compromisso de marcar uma consulta no centro de saúde em 24 horas. E, portanto, o ideal seria que a farmácia também, em complementaridade com a linha SNS 24, também pudesse, quando é efetivamente uma situação de urgência, poder reencaminhar a pessoa para a urgência hospitalar e poder ter um canal de comunicação para comunicar essa referenciação. A pessoa, quando lá chega, já vai referenciada e já vai sinalizada, ou então poder, inclusivamente, marcar essa consulta no centro de saúde também. Temos que avançar ainda, queríamos colocar daqui algumas questões. A prescrição independente por parte dos farmacêuticos, que vai precisamente também começar a ser testada em Inglaterra, devia ser testada em Portugal? Nós consideramos que temos caminho para fazer em Portugal relativamente à questão da renovação da terapêutica crónica, quando o médico sinalizou que aquela prescrição é crónica e, portanto, que a pessoa deverá ter acesso àquela terapêutica de uma forma contínua até à próxima consulta médica, e temos uma lista de medicamentos que são... Mas isso já foi aprovado, isso já foi aprovado. Sim, isso já está em implementação, digamos assim. Ainda não está a acontecer, mas a breve trecho estará em implementação. Não sabe quando? Temos já também, agora? muito provavelmente no verão. Este verão já teremos esse sistema a funcionar. Temos também uma terceira lista de medicamentos, que são medicamentos não sujeitos a receita médica, dispensa exclusiva em farmácia, que são medicamentos de indicação farmacêutica. Ou seja, em que o farmacêutico, através da aplicação de um protocolo de intervenção, pode, perante um diagnóstico prévio ou perante determinada sintomatologia, fazer a indicação desse medicamento. Aquilo que nós acreditamos é que, eventualmente, poderia ser possível identificar mais situações onde o farmacêutico pudesse fazer uma indicação também de um medicamento sem necessidade de referenciação ao médico. Mas gostaríamos que esse trabalho fosse feito em parceria com os médicos, numa perspectiva de podermos identificar que situações é que possam ser úteis, porque aqui o nosso objetivo é complementar o trabalho do médico prescritor e respeitar aquelas que também são as competências das profissões envolvidas, ou seja, o médico tem tradicionalmente a seu cargo o diagnóstico e a prescrição. O farmacêutico tem muito trabalho e tem desenvolvido ao nível da avaliação da sintomatologia, da indicação de medicamentos não sujeitos a receita médica, mas sobretudo depois no trabalho para a adesão à terapêutica e na otimização da efetividade e segurança das terapêuticas, e é aí que nós queremos trabalhar. Disse-nos que a renovação automática da medicação para doentes crónicos que poderia estar a funcionar no verão. Relativamente à dispensa de medicamentos, nomeadamente contra o cancro, que também vai ser possível, já está a acontecer? Ainda não, mas também estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde no sentido de implementar já este ano, certamente. A nossa intenção seria ainda no terceiro trimestre. Estamos a trabalhar para que isso aconteça. É preciso certificarmos que existe comunicação entre os vários profissionais de saúde envolvidos e que o circuito logístico está e foi desta forma que foi pensado, mas agora é preciso operacionalizar, que seja o mais eficiente possível, e temos a expectativa de que muito em breve também estará a funcionar. Nós continuamos a acompanhar à volta de 13 mil pessoas que estão a receber a sua medicação, que têm a sua medicação dispensada nas farmácias comunitárias, dos projetos que já vínhamos a desenvolver. Portanto, esses projetos não foram abandonados, continuam a ocorrer, mas a nossa expectativa é que possamos passar dessas 13 mil pessoas para as 200 mil pessoas que, de facto, podem beneficiar da medida. Mas só com a questão do cancro? Não, é mais alargado do ponto de vista das patologias. Ali, o grande objetivo será, no fundo, que o médico que acompanha aquela pessoa possa identificar que aquela pessoa
pessoa está estável do ponto de vista da sua doença e também do ponto de vista da toma do medicamento, que independentemente e o médico fazendo esta sinalização, independentemente da patologia, que a pessoa possa ter essa dispensa feita em proximidade. Aliás, os projetos piloto que nós estamos a desenvolver já são em várias áreas. Temos desde HIV, cancro da próstata, cancro da mama, portanto, esclerose múltipla, portanto, temos várias... Mas isso vai ser tudo possível dentro de 3 meses ou de... Vai ser algo que vai abranger um número crescente de pessoas. Eu imagino que seja gradual, até porque terá de haver uma referenciação do médico, ou seja, uma identificação de que aquela pessoa é elegível para poder passar a ter a sua dispensa em proximidade. Portanto, eu quando digo no 3º trimestre, é no fundo estar a receber as primeiras pessoas já no âmbito desta nova... E será do universo de todo o país? Sim, exatamente. É um projeto transversal, ao contrário dos outros projetos piloto que estavam mais focados ou em determinadas doenças ou em determinados centros hospitalares. Agora, o objetivo com a experiência que adquirimos nesses projetos é que seja um projeto transversal a nível nacional e, portanto, não haja assimetrias no acesso às pessoas, a todos os portugueses. Quanto é que as farmácias vão ganhar com esta alteração? Esse é o aspecto que estamos a guardar para o último nas nossas conversas com o Ministério da Saúde, portanto, ainda não está completamente definido. Mas qual era a vossa pretensão? O que é que acham que seria justo? Nós já temos uma portaria aplicável aos medicamentos, como disse, relacionada com a remuneração. Estes medicamentos não vão ser adquiridos pelas farmácias comunitárias, ao contrário de todos os outros que entram no circuito normal, que as farmácias pagam ao armazenista e depois é que recebem o valor por parte do Estado. Portanto, aquilo que temos a expectativa é que possa ser equivalente ao FII de dispensa que nós temos aplicável aos medicamentos de maior preço. Mas esse é um valor de referência. Qual é esse valor de referência, só para termos uma ideia? É à volta de 8,5 €. Okay. Porque, no fundo, estamos a falar aqui também de alguns medicamentos de difícil acesso para determinadas patologias e que a própria farmácia tem que adquirir direto à indústria, é isso para... O circuito que está a ser montado é no sentido que cada centro hospitalar continua a ser responsável pelo seu próprio orçamento, mas em que o medicamento, no fundo, não tem de estar a passar por vários locais, em que haja uma relação mais direta entre a indústria, os distribuidores e a farmácia, à semelhança daquilo que tem sido testado no projeto do Hospital de São João. Portanto, os medicamentos continuam a ser comprados pelos hospitais, é isso? Exatamente. E depois distribuídos pelas farmácias. Exatamente, dispensados nas farmácias. Para estarem mais perto do utente, exatamente. No fundo é isso, e com proximidade. Isso, poupar os custos de deslocação, reduzir o absentismo laboral e aquilo que nós... observámos que houve inclusivamente, em 90% das pessoas que participaram nos projetos, houve inclusivamente uma melhoria na adesão à terapêutica, porque há pessoas que acabam por não poder ir levantar um medicamento ao hospital, por variadíssimas razões. Numa farmácia comunitária acaba por ser mais conveniente e é igualmente seguro, porque continuam a ter uma interação com o farmacêutico, que faz o acompanhamento e que está em permanente ligação com o farmacêutico hospitalar. A receita informática e, no fundo, também a uniformização da ficha clínica do utente, nomeadamente com a aplicação do Serviço Nacional de Saúde, que já permite ter as receitas online, isso de alguma forma tem vindo a ajudar no combate à corrupção, no melhor controle do que é efetivamente dispensado e não é dispensado? Sim, dá um outro nível de visibilidade e rastreabilidade do sistema e, portanto, é algo que veio permitir um maior controlo, digamos assim, uma visualização mais contínua, digamos assim, de todo o circuito. Para onde é que se deve avançar esse processo, do seu ponto de vista? Eu diria que, e é isto que estamos a trabalhar inclusivamente no processo da renovação da terapêutica, podemos, no fundo, evoluir no sentido de deixar de falar de prescrições médicas para falar de linhas terapêuticas associadas àquela pessoa. Porque neste momento ainda continuamos a ter receitas médicas separadas, em que cada uma é uma mensagem num telemóvel ou um papel impresso
para a pessoa apresentar na farmácia, que tem o seu código de prescrição e que tem os seus códigos de acesso. Faz muito mais sentido que o acesso seja feito através da pessoa e que o farmacêutico tenha a visualização de todas as linhas de prescrição que foram prescritas pelos diferentes médicos que até podem acompanhar aquela pessoa, para nós termos uma visualização mais integrada e até identificar de forma mais óbvia interações, contraindicações, medicamentos duplicados. E, portanto, é esse caminho que estamos a fazer com o Ministério da Saúde, é esta transformação digital, porque nós digitalizamos as prescrições, mas não transformarmos a forma como o farmacêutico recebe a informação. Outra grande novidade do sistema será a abertura de canais de comunicação entre o farmacêutico comunitário e o médico prescritor. Portanto, também estamos a trabalhar numa forma de ser mais fácil o farmacêutico comunitário e o médico prescritor poderem passar algumas mensagens de forma bidirecional que sejam úteis para a prestação de cuidados, quer por parte do farmacêutico, quer por parte do médico. E o que é que o Livro Branco das Farmácias Portuguesas vai mudar? O Livro Branco é uma iniciativa que procura, no fundo, mobilizar as farmácias para o modelo de farmácia que nós defendemos, que é um modelo de farmácia de proximidade, de qualificação, de inovação tecnológica e de, no fundo, concentração das soluções disponíveis para as pessoas ao nível da sua jornada de saúde. E aqui o objetivo era envolver as próprias farmácias nessa discussão, o que é que isso significa, em que é que têm de investir do ponto de vista das infraestruturas, dos equipamentos, dos profissionais que contratam, envolvê-las nessa discussão para que depois o caminho seja co-construído e que não seja um caminho que vem de uma organização de cima para baixo, que normalmente isso acaba por não ter efeitos, porque não há uma mobilização efetiva das pessoas que estão no terreno. E, portanto, o Livro Branco é, acima de tudo, uma iniciativa de mobilização das farmácias. O que é que não pode acontecer nos estatutos da Ordem dos Farmacêuticos? Podermos estar a colocar em causa, no fundo, aquilo que nós hoje em dia damos como garantido, que é a competência do farmacêutico a partir do momento em que o farmacêutico tem o título e que pode e que tem determinados atos que só o farmacêutico pode disponibilizar. E, portanto, no nosso entender, a autorregulação por parte dos profissionais possibilita que pessoas que saibam exatamente quais é que são as exigências e quais é que são as necessidades possam, no fundo, exigi-las aos seus pares. E esperamos que essa circunstância se continue a manter e que possamos garantir na mesma a segurança. Eu costumo utilizar muito esta imagem que não gostaria de começar a entrar num edifício preocupada sobre se a pessoa que desenhou o edifício era efetivamente um arquiteto reconhecido pelos pares e que eu seria incapaz de olhar para um desenho e dizer que aquele desenho é seguro. Se calhar seria capaz de dizer se me agrada ou não me agrada do ponto de vista estético, mas não seria capaz de dizer se do ponto de vista da arquitetura garantia um local seguro. E a mesma coisa em relação ao engenheiro que acompanhou as obras daquele edifício. E, portanto, a mesma coisa quando uma pessoa entra num bloco operatório ou quando entra numa farmácia, eu penso que a pessoa tem de estar segura de que aquele profissional, de facto, tem as competências necessárias e que foi avaliado por pessoas que têm a capacidade de perceber se aquela pessoa, de facto, tem as competências necessárias. São quantos os farmacêuticos em Portugal? Nas farmácias nós temos 12 mil, de uma forma global, englobando também os farmacêuticos que trabalham noutras áreas de atividade, eu diria que há à volta de 18 mil farmacêuticos. Há falta de farmacêuticos ou há excesso? Não, neste momento há uma enorme procura de farmacêuticos, até porque também temos exportação, digamos assim, de farmacêuticos para outros locais, para outros países da União Europeia que têm falta de farmacêuticos, e os nossos farmacêuticos têm uma formação excelente, depois há reconhecimento mútuo dos diplomas e, portanto, há essa facilidade. Portanto, temos muita procura também de outros países em relação aos farmacêuticos. Temos conseguido captar farmacêuticos, como eu dizia, nós temos 3,9 farmacêuticos em média nas farmácias em Portugal, que é um valor muito acima da média da OCDE. E, portanto, temos conseguido captar farmacêuticos para as farmácias, mas para o modelo de farmácia que nós queremos, o modelo que de facto, otimiza o investimento que o Serviço Nacional de Saúde e as pessoas fazem em medicamentos, transformando em resultados em saúde. Precisamos de profissionais qualificados que
possam ajudar na adesão à terapêutica, no controle das patologias e a perceber o que é necessário adicionar ao medicamento para ter o máximo controle da patologia. E, portanto, queremos continuar a ter essa capacidade de investir. Para uma resposta mesmo rápida, porque temos que terminar, mas há aqui ainda duas questões, e nesse contexto perguntava-lhe se ser a primeira mulher à frente da Associação Nacional de Farmácias tem causado algum tipo de constrangimento ou nem por isso? Não, nenhum. Não. Em relação à alteração orgânica feita no Serviço Nacional de Saúde, com a criação de diretor executivo, isso tem sido positivo? O balanço é positivo do seu ponto de vista ou nem por isso? Sempre que há alterações, há oportunidades. E neste caso específico temos uma pessoa, nomeadamente na direção executiva, que é uma pessoa que tem uma grande capacidade de encontrar pontes entre profissionais, entre instituições, de identificar onde é que existe capacidade instalada. E, portanto, temos muitas expectativas de que as farmácias possam fazer parte das soluções para que o país realmente necessita. Só uma última questão, porque há pouco ficou no ar, em relação aos medicamentos de venda livre. A DECO divulgou agora recentemente um estudo que eles fizeram em vários pontos do país, em que dizem que os medicamentos de venda livre são mais baratos para farmácias do que nas farmácias. Em alguns casos chega a ter um preço 14% mais barato. Isto deve-se a quê? Nós não conhecemos exatamente a metodologia que foi aplicada nem a dimensão da amostra, que também pode condicionar os resultados. De qualquer maneira, nós achamos que uma coisa não é comparável, porque, de facto, o serviço que uma pessoa tem no momento da dispensa de um medicamento numa farmácia não é comparável a um supermercado. E nós temos de ter esta consciência de que, de facto, quando vamos a uma farmácia, e por isso é que pode também representar poupanças, quando se vai a uma farmácia e se apresenta, mesmo que se apresente uma expectativa de se haver dispensado um determinado medicamento, há a possibilidade de haver uma avaliação da necessidade daquele medicamento, se aquele medicamento é o mais eficaz para aquela situação. E nós, não são poucas as vezes que nas farmácias temos pessoas que vêm ter connosco que já utilizaram outras soluções de saúde, que não eram as adequadas para o seu problema de saúde e que depois tiveram, no fundo, de pagar duas vezes por um produto que não era o adequado à sua situação e depois o outro em que houve um aconselhamento mais adequado àquilo que a pessoa realmente necessitava. Portanto, nós temos de comparar coisas comparáveis e, neste caso, não consideramos que seja comparável o produto, digamos assim, que uma pessoa obtém numa parafarmácia onde não há requisitos em termos de habilidade, mas não há... quando eu falo de produto, é o serviço, é o serviço associado ao produto. Mas eu penso que eles se referem aqui Sim, claro que sim, mas quando eu digo que não é o mesmo produto é porque, de facto, nas farmácias há um profissional habilitado que acrescenta serviço ao produto, que o transforma, digamos assim, em termos da... Mas imagino que preferissem que as parafarmácias não existissem, ou nem por isso? Preferíamos numa perspectiva de segurança da população e porque achamos que há, em determinadas circunstâncias, são oportunidades perdidas de intervenção farmacêutica no reencaminhamento para o médico porque é necessário de forma mais atempada. Na saúde pública, eu utilizo muito o exemplo da pílula do dia seguinte, por exemplo, que está a ser dispensada fora das farmácias, enquanto que fora das farmácias não terá eventualmente não será alvo de intervenção. Nas farmácias, o grande objetivo é sempre aproveitar aquela oportunidade para sensibilizar a utilizadora de que o método da pílula do dia seguinte é o método menos eficaz para evitar uma gravidez indesejada. Os métodos mais eficazes é a utilização de outros métodos contraceptivos, que são mais eficazes. Mas acha que não devia ser vendida nas parafarmácias? Sim, nós achamos que devia ser dispensada apenas nas farmácias, porque lá está, são oportunidades perdidas ao nível da promoção da saúde pública. Mas vocês têm noção também de quanto negócio é que as parafarmácias retiraram às farmácias? Nós, ao longo destes anos de desregulamentação, a nível de medicamentos não sujeitos a receita médica, nós temos aproximadamente 14% da dispensa destes medicamentos fora das farmácias. Portanto, na realidade, ainda há uma grande confiança da população e uma grande utilização das farmácias, mesmo para os medicamentos não sujeitos a receita médica. Agora sim, chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Serviço Nacional de Saúde. Essencial. Manuel Pizarro. Ministro da Saúde. Pandemia. Oportunidade. Calor. Gosto de olhar para as coisas de forma positiva. Calor. O que é que eu ia dizer do calor? É um risco para a saúde pública também. Água.
Um benefício para a saúde. Desporto? Outro benefício para a saúde. Verão? Verão, uma oportunidade de reflexão, porque normalmente é mais tranquilo do que os outros meses do ano. Viagem? Oportunidade também de conhecer outras realidades. Gato? Aquilo que eu gosto nas pessoas, liberdade e independência. Farmácia Nuno Álvares? A minha farmácia, Avô? saudades. Família? São Porto Seguro, Saudade? o meu avô, Portugal? a minha pátria e o meu regresso. Emma Paulino, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com a Presidente da Associação Nacional de Farmácias em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora. E claro, contamos consigo.